Noções básicas de medicina legal. Conceito. Medicina legal é o estudo e aplicação dos conhecimentos científicos da medicina para esclarecimentos de fatos de interesse jurídico. Alcance. Medicina legal judiciária, assuntos ligados aos direitos penal, civil e processual. Medicina legal profissional, direitos e deveres dos médicos. Medicina legal social, assuntos ligados à medicina trabalhista, securitária e preventiva. Classificação. Antropologia forense, usa métodos, processos e técnicas para a identificação das pessoas. Sexologia forense, relativos a questões relacionadas à sexualidade humana normal, patológica e criminosa. Tanatologia, estuda condições e causas da morte. Traumatologia, estudo das lesões corporais, ofensas à saúde e agentes causadores do dano. Asfixiologia, cuida das asfixias em geral. Psiquiatria forense, estudo das doenças mentais. Criminologia, estudo das atividades humanas que levam ao cometimento de crimes. Vitimologia, estudo sobre a participação da vítima diante dos crimes e infrações penais. Infortunística, estudo dos acidentes de trabalho. Peritos e perícias. Peritos, pessoas técnicas, profissionais e especialistas a serviço da justiça que ajudam a esclarecer assuntos próprios de suas funções. São oficiais, função de ofício, exemplo, médicos do IML, nomeados, não oficiais a serviço de organização pública e assistentes técnicos, profissionais de confiança das partes em litígio. Perícias, documentos elaborados por peritos. São diretas, o perito tem contato direto com pessoas ou material para exame. Indireta, o perito leva em conta os dados fornecidos para análise. E contraditória, conclusões diversas a respeito da mesma matéria de exame. Documentos médico-legais, informação escrita fornecida por um médico, em que relata matéria médica de interesse jurídico, médico-legal. Ele pode ser resultante de pedido da pessoa interessada, atestados, pareceres médico-legais, ou fruto do cumprimento de encargo deferido pela autoridade competente, relatórios. Classificação dos documentos. Atestado, declaração de matéria médica por pessoa qualificada, relatório, auto e laudo, documento resultante da autuação médica, auto, perante a autoridade, laudo, redigido pelo perito, parecer, estudo apresentado por um médico ou junta médica, partes do laudo, preâmbulo, com qualificação dos peritos e indicação da autoridade requisitante, histórico e antecedentes, com referência ao fato ocorrido, descrição, parte de maior relevância do laudo. Texto. Discussão. O período apresenta os diagnósticos e comentários. Conclusão. Síntese do exame. Quesitos oficiais. Indagação feita pela autoridade ou lei que deve ser respondida pelo perito. Tipos de quesito. Juízo civil, justiça do trabalho. Juízo criminal, justiça normal, oficiais e suplementares. Quem formula os quesitos? Pela autoridade policial ou judiciária. Ministério Público, presidente de inquéritos, policiais militares, presidentes de conselhos tutelares ou juiz de paz da comarca. Quem responde os quesitos? Qualquer médico que estiver investido na condição de perito, em juízo criminal, civil ou trabalhista. Tipos de respostas aos quesitos: monossilábicas, sim, não, justificadas, entre parênteses, especificadas, iguais às justificadas, só que mais complexas, evasivas, sem elementos conclusivos, prejudicadas, de respostas impossíveis, exemplo, prejudicado. Regionalização dos quesitos: oriundos de leis estaduais, perícia médica, determinada pelo juiz que nomeará um médico dito perito para sua execução no curso de um processo judicial. Atribuição privativa do médico, civil ou militar, desde que investido em função que assegure a competência legal e administrativa do ato profissional. Legislação sobre perícias médico-legais. Segundo o Código Processual Penal, artigo 158, quando deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Artigo 159. Os exames serão feitos por um perito oficial ou dois não oficiais. Artigo 160. Fala sobre o laudo, tendo 10 dias de prazo e podendo ser prorrogado por ordem judicial. Artigo 161. O exame será feito a qualquer dia e hora. Artigo 162. A autópsia será feita após 6 horas no mínimo, salvo se evidenciar sinais de morte sendo declarada no auto. Artigo 163. Sobre a exumação, desenterramento do cadáver, onde a autoridade providencia dia e hora de diligência. Artigo 164.
164. Os cadáveres serão sempre fotografados nas posições encontradas. Artigo 165. Sobre novas fotografias identificadas com desenhos. Artigo 166. Sobre a dúvida de identidade lavrados no auto. Artigo 167. Na falta de provas, busca de provas testemunhais. Artigo 168. Quando o primeiro exame for incompleto, pode-se a exame complementar com 30 dias da data do crime. Artigo 169. Sobre a preservação do local. Artigo 170. Sobre material de exame a ser guardado no laboratório para eventuais novas perícias. Artigo 171. Sobre destruição de obstáculos e ou subtração de materiais. Artigo 172. Avaliação de coisas destruídas. Artigo 173. Quando a cena do crime for incendiada. Artigo 174. Sobre os exames descritos. Artigo 175. Sobre o exame de instrumentos empregados para os atos. Artigo 176. Sobre a formulação dos quesitos. Artigo 177. Sobre exames por precatória. Artigo 178. Sobre a autoridade do diretor da repartição. Artigo 179. Sobre a escrita do laudo pelo escrivão. Artigo 180. Sobre divergências entre peritos. Artigo 181. Poderes da autoridade judiciária quanto às inobediências. Artigo 182. Sobre a aceitação do laudo pelo juiz. Artigo 183. Sobre crimes que não cabem em ação pública. Artigo 184. Sobre quando o não cumprimento de esclarecimento da verdade. Traumatologia médico-legal. Estudo das lesões corporais de ordem física ou moral. Caracteriza-se lesão corporal, para efeitos jurídicos, ofender a integridade física ou a saúde da pessoa. De acordo com o artigo 129 do Código Penal Brasileiro, é o crime contra a pessoa consistente em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Eritema não caracteriza lesão. Hematoma, lesão corporal. Vias de fato, lesão leve. Lesão dolosa e lesão culposa. Lesão dolosa, quando se tem a intenção de ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa. Dessa forma, se constitui crime de acordo com o Código Penal. Lesão culposa. Por ser crime culposo, não admite tentativa, sendo punida apenas a agressão culposa bem-sucedida. Todo crime culposo exige o resultado. Substituição da pena. Nos termos do parágrafo 5º, o juiz poderá substituir a pena de determinação pela de multa, caso as lesões não sejam graves e nas hipóteses de agressões recíprocas ou de lesão corporal privilegiada. O legislador optou por não diferenciar entre a gravidade das lesões, culminando com a mesma pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Todas as lesões corporais, desde as mais leves até as gravíssimas. Energias de ordem mecânica. Causalidade de dano. Energias que atuam mecanicamente sobre o corpo. Exemplo: armas naturais, armas brancas, punhal, espada, armas de fogo, revólver, pistola, armas eventuais, faca, canivete, martelo, peças de máquinas, animais, cão, gato, tigre, meios diversos, quedas, explosões, formas de agir: ativa, ação direta; passiva, coautor; mista, ação direta e coautoria. Classificação dos instrumentos: ação simples, perfurantes, agulhas, estilete, pregos; cortantes, faca, navalha, bisturi; contundentes, mão, pés, mão, barra de ferro, desabamento, escorpião, arrancamento da epiderme; equimose, derrame de sangue e infiltração nos tecidos; hematomal, derramamento de sangue e inchaço; bolsa sanguínea ou linfática; rupturas do couro cabeludo; lesões profundas, pequenas rupturas de órgãos e tecidos; luxações, deslocamento de ossos; fraturas, quebra e estrutura óssea; esmagamentos, contusões profundas, fatais; ação mista, perfurocortante, punhal, canivete; corcontundente, faca, foice, machado; e perfurocotundente, ponteira de guarda-chuva, projéteis de armas de fogo. Energias de ordem física: termonoses, danos orgânicos e morte por insolação, ação de temperatura, raios solares ou pela intermação, espaço confinado, queimaduras, atuação de agentes térmicos sobre o revestimento cutâneo, frio, geladuras, exposição a temperaturas muito baixas, eletricidade, fulminação, mortes instantâneas por descargas ou raios. Energias de ordem química: cáustico ou vitriolagem, substâncias que queimam e ocasionam corrosão dos tecidos, como ácido sulfúrico, formol, soda cáustica. Venenos, substâncias introduzidas no organismo, álcool, cloriforme, óxido de carbono, mercúrio, chumbo, venenos de cobra. Energias de ordem biodinâmica: síndromes decorrentes da impossibilidade de adaptar ou recuperar equilíbrio da agressão sofrida. Tanatologia médico-legal: estuda a morte e as consequências jurídicas. Morte é a cessação dos fenômenos vitais, por parada das funções cerebral, respiratória e circulatórias.
com o surgimento dos fenômenos abióticos, lentos e progressivos, que causam lesões irreversíveis nos órgãos e tecidos. Modalidade do evento morte. Morte aparente, estado patológicos dos organismos simulam a morte. Morte relativa, ocorre a parada circulatória, respiratória e nervosa. Morte absoluta ou real. Desaparecimento de atividade biológica. Fenômenos cadavéricos. Abióticos, imediatos a vitais, vitais negativos, consecutivos. Especiais. Destrutivos, putrefação, ação de micróbios, maceração, enrugamento e se expostos em líquidos, conservadores, mumificação, dessecação natural ou artificial, saponificação, consistência mole. Natureza do evento morte. Continuação, morte natural, causas patológicas ou doenças, morte suspeita, forma inesperada, morte súbita, imprevista por segundos ou minutos, morte agônica, extinção desarmônica das funções vitais, morte reflexa, tensão emocional, morte violenta, ação exógena e lesiva, imunação, exumação, cremação e embalsamento. Imunação, sepultamento de cadáver. Exumação, desenterramento de cadáver. Cremação, incineração do cadáver, reduzindo a cinzas. Embalsamento, introduzir na artérias líquidos desinfetantes para impedir a putrefação do cadáver. Necrópsia e necroscópia. Necrópsia, observação e exame do cadáver. Necroscópia, exame ou dissecação completa do cadáver. Causa mortis, latim causa da morte. Termo jurídico muito usado em atestados médicos. Fato que levou o indivíduo a falecer. Sexologia médico-legal. Estudo dos problemas médico-legais ligados ao sexo e suas implicações no âmbito jurídico. Sexo normal. Considera-se o sexo como normal quando é fruto do interesse de duas pessoas em atingir um equilíbrio nos planos físico, psicológico e social, com a finalidade reprodutiva. Crimes contra a dignidade sexual, antes amparados pela Lei 11.105/2002, defendia a mulher. Atualmente amparados pela Lei 12.015 de 2009, incorpora-se o artigo 214 do Código Penal, que coloca alguém como vítima. Direito de escolha com quem se relacionar. Alterações na legislação mais significativas. Capítulo 1. Contra a liberdade, estupro, conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, constrangedor, violação sexual mediante fraude, conjunção mediante fraude, assédio, uso de superioridade hierárquica ou profissional para conjunção ou ato libidinoso. Capítulo 2. Fala da vida sexual dos vulneráveis. Prova pericial. Para as infrações que deixam vestígios, deve-se ter perícia. Nem todos os crimes deixam vestígios. Para todos, pode-se prestar queixa sem perícia, exceto para crimes de propriedade e material, onde precisa de laudo pericial. O assistente técnico só entra depois de feito a perícia pelo perito. O juiz não está vinculado ao resultado do laudo. Aborto. Interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. Para efeitos jurídicos, existem duas linhas. Linha 1 é considerado aborto a partir da fecundação do óvulo e expulso o feto do útero até o nascimento. Linha 2 é considerado aborto por nidação, termo alemão, após 14º dia da fecundação até o início do parto. Legalidade do aborto no Brasil. Quando o risco à saúde da gestante por estupro, considera-se, por lei, abortos onde há violência sexual ou fetos encéfalos sem cérebro. Infanticídio. Dar a morte à criança. Infante. Modalidade de crime. Considera-se infanticídio crime realizado por mãe no estado puerperal, espaço de tempo viável que vai do deslocamento da placenta até a inviolação total do organismo materno às condições anteriores à gestação. Vai depender de condição médica. Comparação. Homicídio, pena de 6 a 20 anos de prisão. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Infanticídio, pena de 2 a 6 anos de prisão. Sujeito ativo, apenas a mãe. Observação. Aquele que ajuda a mãe no crime, ao infanticídio, será agente de infanticídio também. O pulso ainda pulsa.